Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e veremos agora o que teremos para esta aula. Aula 38, revisão e avaliação. Então vamos iniciar a nossa aula. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula revendo aí as relações métricas em um triângulo retângulo. Então vamos começar resolvendo aí uma questão que envolve algumas dessas relações. Para iniciar, nós vamos verificar potências com expoentes negativos e fracionários. Expoente negativo. Qualquer número não nulo elevado a um expoente inteiro negativo é igual ao inverso desse número elevado ao oposto do expoente. Então, essa é a regra para a gente resolver qualquer potência que tenha o expoente negativo. Vamos resolver, então, alguns exemplos para fixar melhor aí essa regra. Na letra A, nós temos 5 elevado a menos 3. Observe que nós temos aqui o número 5, que é a base da potência, e temos o expoente menos 3. Como esse expoente é negativo, nós devemos inverter a base. Então, a base 5, ela invertida, vai ficar 1 sobre 5. De onde saiu esse 1? Nós sabemos que todo número, quando ele está aí na sua forma inteira, pode-se dizer que ele tem o número 1. Assim como vocês estão vendo aí, se eu escrever esse número em forma de fração. Então, todo número inteiro, a gente pode lembrar que ele tem o número 1 no seu denominador. Mas como 5 dividido por 1 é o próprio 5, a gente costuma escrever somente 5. Então, dessa forma, sim, eu consigo visualizar que esse 1 aqui do numerador, da forma do 5 já invertida, é este 1 aqui que se encontra abaixo do número quando ele está na sua forma inteira. Então, o número 5 invertido fica 1 sobre 5. A gente literalmente inverte aí denominador com numerador. E com essa inversão de base, nós vamos ter agora o expoente que era negativo, ele vai se tornar positivo. Então, a intenção de inverter a base é justamente tornar o expoente de negativo para positivo, porque eu só consigo resolver a potência quando ela já está assim, dessa forma, com o seu expoente positivo. E aí, com 1 sobre 5 elevado a 3, a gente resolve já da forma usual, né? Que é repetir a base, nesse caso é 1 sobre 5, a gente repete essa base quantas vezes o expoente estiver indicando. Como eu tenho o expoente 3, significa que essa base vai ser repetida 3 vezes. E entre essa base sempre vai ser aí a multiplicação. Então, 1 sobre 5 elevado a 3 é 1 sobre 5 vezes 1 sobre 5 vezes 1 sobre 5. Agora, sabemos a regra aí de multiplicar a fração, que é simplesmente multiplicar os numeradores. Então, 1 vezes 1 é 1. E multiplicar os denominadores. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Então, a resposta da letra A de 5 elevado a menos 3 é 1 sobre 125. Na letra B, a gente tem agora 1 sobre 2 elevado a menos 2. Então, agora, a base da letra B é 1 sobre 2 e o expoente negativo. Se você observar expoente negativo, já sabe que tem que inverter a base. Então, eu vou escrever o 2 em cima e o 1 embaixo. Olha só, eu inverti literalmente numerador com denominador. Depois que eu inverto, aí eu coloco aqui entre parênteses, né, para elevar ao expoente, mesmo expoente 2, olha só que agora ele se torna positivo. Dessa forma, a gente já consegue resolver 2 sobre 1 elevado a 2. Mas lembra que eu falei que quando o número está sobre 1, a gente pode escrever somente o próprio número? Então, eu posso escrever isso dessa forma, 2 elevado a 2. Né? Esse 1 aqui de baixo eu não preciso escrever, porque 2 sobre 1 é o próprio 2. Né? Então, nós vamos ter 2 elevado a 2. Aí, 2 elevado a 2, a gente vai fazer o quê? Repetir essa base 2 duas vezes. Por que eu estou repetindo 2 vezes? Porque o expoente é 2. E a operação entre eles sempre vai ser a multiplicação. Então, 2 vezes 2, 4. Aqui é a resposta, então, da letra B. Na letra C,
A base é 2 sobre 3. Aí você olha para o expoente, se o expoente estiver negativo, vamos inverter a base. Então, eu vou escrever o 3 em cima e o 2 embaixo. Vejam aí, né, que é literalmente inverter. Coloca o numerador no denominador e o denominador no numerador. Isso só vai acontecer se o expoente for negativo. E isso acontece justamente para eu poder escrever essa potência com o expoente positivo. Era menos 4 e agora vai ser 4. Resolvendo isso daqui, a gente tem 3 sobre 2 elevado a 4. Então, eu vou repetir o 3 sobre 2, que é a base, 4 vezes, porque o expoente é 4. E aí, a operação que vai ficar entre essas frações da base é a operação de multiplicação. E aí, só multiplicar, né? Vamos multiplicar os numeradores, que vai dar 81, né? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3, 81. Sobre, e aí a gente multiplica aqui os denominadores. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, a resposta da letra C, 81 sobre 16. E para finalizar essa primeira parte, a gente tem aqui na letra D um número decimal elevado a um expoente negativo. O que a gente faz, então, quando a gente tem um número decimal? A dica que eu dou para vocês é transformar esse decimal em uma fração, né? Uma fração assim desse tipo, para a gente poder visualizar melhor a inversão dessa base 0,3. Então, se eu pegar esse 0,3 e transformar em fração, vai ser o número 3, que é o número que está depois da vírgula, sobre 10. Por que é sobre 10? Porque depois da vírgula eu só tenho um algarismo. Então, esse um algarismo é referente a esse zero. Se eu tivesse 2 algarismos após a vírgula, seria sobre 100. Se eu tivesse 3 algarismos depois da vírgula, seria sobre 1000. Né? Mas como eu só tenho o número 3 depois da vírgula, é somente o 10, né? Que é um zero relativo aí a esse número após a vírgula. Então, 0,3 é o mesmo que 3 sobre 10. Aí eu reescrevo aqui o expoente negativo. Ainda está negativo porque eu não inverti a base. Eu só fiz escrever 0,3, que está na forma decimal, eu só fiz escrever na forma de fração. 3 sobre 10, tá? Mas eu ainda não inverti nada. Agora sim eu vou inverter. Então, eu coloco o 10 para cima e o 3 para baixo. Quando eu inverter, aí o expoente fica positivo, tá? Então, nessa letra D, eu tive que fazer mais uma coisa, né? Que foi transformar o 0,3 em 3 sobre 10. Mas isso não influencia no expoente, ele ainda continua negativo. Só muda quando eu inverto a base, né? Numerador com denominador. Então, agora 10 sobre 3 elevado a 3... Vamos resolver, então, essa potência. A gente vai repetir esse 10 sobre 3 vezes, porque o meu expoente é 3. Então, 10 sobre 3 vezes. E a operação aqui entre eles vai ser de multiplicação. Resolvendo, então, aqui a multiplicação dessas frações, a regra é multiplicar todos os numeradores. Então, 10 vezes 10 é 100, vezes 10 é 1000. Sobre 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 9 é 27. Então, aqui 1000 sobre 27 é a resposta aqui dessa letra D, que era um número decimal elevado a um expoente negativo, e eu transformei em fração para depois inverter a sua base, certo? Então, essa primeira parte foi relembrar aí as potências com expoentes negativos. A gente inverte a base e o expoente ele se torna positivo, certo? Então, vamos verificar agora o conteúdo de potências, mas agora com expoentes fracionários, né? A gente viu o negativo e agora é quando o expoente é fracionário. Então, eu tenho aqui que para todo número real a maior que zero e m dividido por n com m e n inteiros e n maior ou igual a 1, nós vamos ter essa situação aqui. Então qual é a regra? Vai valer para qualquer número que seja maior que zero. Então, qualquer número maior que zero vai poder ser a base. O expoente fracionário m sobre n vai ser m e n vão ser inteiros.
então não vão ter números decimais aí no expoente, só vão ter números inteiros. O m tem que ser um inteiro e o n tem que ser um inteiro também, sendo que esse n, que é o denominador, né? Olha só como ele é o denominador, ele tem que ser maior que 1, né? Porque senão não vai fazer sentido, né? Imagine que eu tenha um m3 e um n1 sendo o expoente. Eu posso escrever isso aqui simplesmente como o número 3. Logo, eu não teria um expoente fracionário, eu teria aqui um expoente inteiro, né? Então, por isso que esse n aqui de baixo, ele não pode ser 1, né? Tem que ser maior que 1. Só são as regras para cada letra, né? Cada letrinha dessa daqui, a elevado a m sobre n. Então, a gente vai ver alguns exemplos para ver como é que nós podemos e devemos resolver uma potência com um expoente que seja fracionário. Olha só, na letra A, a gente tem 3 elevado a 1 sobre 2. Então, 3 elevado a 1 sobre 2, o que a regra diz? Eu preciso escrever aqui um radical, porque eu vou transformar essa potência numa raiz, num radical, né? E aí, então, o que acontece? Essa base aqui, né, que é o número maior, digamos assim, ela vem aqui para dentro do radical. Então, vai ficar a raiz de 3. Só que essa raiz, ela vai ser o quê? Quadrada, cúbica, quem é que vai dizer? Então, o denominador, ele vai ser o índice do radical. Então, o 2 vai ser aqui. E o numerador? O numerador, ele vai ser o expoente do 3. Então, olha só o que a gente fez. A gente reorganizou aí essa potência com expoente fracionário, transformando em radical. Então, a base 3 virou radicando 3, o denominador 2 é o índice agora, e o numerador 1 é o expoente. E isso sempre vai acontecer, porque essa é a regra, né, de resolver uma potência com expoente fracionário. E agora, o que a gente tem? Eu vou escrever aqui do lado. O que a gente tem? A gente vai ter uma raiz quadrada de 3. Essa aqui é a resolução dessa letra A. E a gente sabe que quando a gente tem uma raiz que é quadrada, olha só, o que está indicando que a raiz é quadrada? Esse índice 2. Quando a gente tem uma raiz quadrada, a gente não precisa escrever. Então, só deixar aqui dessa forma já está ok. E o que aconteceu com esse expoente 1? Se a gente tem qualquer número elevado ao expoente 1, a resposta é esse próprio número. Por isso que acabou ficando um 3 aí na resposta, né? E essa também é mais uma regrinha, né? Se a gente tiver, sei lá, 157 elevado a 1, significa que eu só tenho 157 uma vez. Então, por isso que qualquer número elevado a 1 é sempre esse próprio número. Né? Então, ali não mudou por causa disso, né? Ficou o próprio 3 dentro de uma raiz quadrada, né? Na letra B, a gente tem essa seguinte situação, menos 8 sendo a base e 1/3 sendo a raiz, quer dizer, o expoente. Então, eu vou aplicar a regra. O que a regra diz? Você faz aí um radical, pega essa base negativa e joga para dentro do radical. Então, essa base, ela vai ficar aqui dentro. Quando ela vai para dentro do radical, o nome dela é radicando agora, né? E aí, o que a gente faz com o expoente? O denominador, né, o que está embaixo, fica aqui sendo o índice da raiz. Então, agora essa raiz é cúbica, né? Ela tem o número 3, é a raiz cúbica. E o número 1, que é o numerador, ele vai ser o expoente ali do radicando. Então, olha o que a gente tem. Vou escrever aqui ao lado como é que ficou. Agora ficou uma raiz cúbica de menos 8. Aí você tem que verificar se isso tem resposta, né? E a gente sabe, então, que a raiz cúbica, o que é a raiz cúbica? Eu tenho que encontrar um número que multiplicado por outro e por outro não, por ele mesmo e por ele mesmo de novo, dê igual a menos 8. Isso que é a raiz cúbica, né? É raiz cúbica justamente porque eu preciso que esse número se multiplique 3 vezes, o mesmo 3 aqui do índice. E existe esse número, né? Esse número é o menos 2. Se eu multiplicar menos 2 por menos 2 por menos 2, vai dar exatamente o menos 8, que é o radicando.
Então, existe esse número. Mesmo que aqui dentro seja esse número negativo, vai ter solução para essa situação. Por quê? Porque esse índice aqui é ímpar, né? É ímpar e, por isso, quando o índice é ímpar, a gente tem, sim, resposta para raiz negativa, né? Mas esse índice precisa ser ímpar. Então, o resultado da letra B é igual a -2, né? Esse -2 é a resposta. A gente vai ver, então, a diferença quando o índice aqui não for ímpar, mas for par, né? Que é o caso da letra C. Então, vamos resolver aqui a letra C. O que eu falei para vocês? A gente faz aqui um radical, joga essa base aqui para dentro do radical, então ficou -8. E agora, o denominador, ele vira a raiz e o numerador vira o expoente. Então, agora eu tenho essa situação aqui, ó, raiz quadrada de -8. O que é raiz quadrada de -8? É um número multiplicado por ele mesmo que tem que dar -8. Aí você pensa, será se isso é possível? Eu consigo multiplicar um número por ele mesmo e eu vou ter um número negativo? Não, de forma nenhuma, porque se eu multiplicar um número negativo por um número negativo, o resultado vai ser positivo. E se eu multiplicar um número positivo por um número positivo, também vai ser positivo. Ou seja, eu nunca vou ter uma multiplicação de um número negativo por um número negativo que o resultado seja negativo. Nunca vou ter isso. O que isso significa? Que essa raiz aqui quadrada de -8 não vai ter resposta. Então, aqui na letra C, não existe, né, resposta para essa raiz quadrada negativa dentro dos números reais, né, dentro desse conjunto aqui dos números reais, certo? Essa é a diferença. Por que não teve resposta? Porque o índice aqui era par. Aqui na letra B era ímpar. Então, mesmo que o radicando seja negativo, tem resposta. Mas se for par, não tem resposta, porque a raiz quadrada de números negativos não vai existir dentro dos números reais. Correto? Então, vamos continuar aqui a revisão. Agora, a gente vai verificar as propriedades, né, que a gente pode utilizar aí nas potências quando elas forem assim desse tipo aqui, que nem na letra A, B e C. Né? A gente tem aqui na letra A 7 elevado a 11, multiplicando 7 elevado a 8. Então, eu tenho duas potências e essas duas potências têm a mesma base, que é o número 7. Quando eu tenho isso, o que a gente tem que fazer? Repete a base e a gente vai somar os expoentes. Então, eu vou somar 11 mais -8. Então, eu somo 11 mais o -8. Aí a gente resolve, né? Repete a base, resolvendo isso daqui, ó, 11 mais -8 fica 11 menos 8, né? 11 menos 8 é 3. Então, tem que lembrar também aqui dessa regrinha, né? Do mais e do menos. Mais multiplicando menos ou menos multiplicando mais é sempre negativo. Por isso que ficou aqui, ó, o resultado desse mais e menos é negativo. Por isso que ficou 11 menos 8 e o resultado foi 3. Então, aqui já tem a aplicação dessa propriedade. Claro que você pode resolver ainda aí, né? 7 vezes 7 vezes 7 e chegar na resposta. Mas, a princípio, eu só quero aplicar a propriedade aqui nessa parte, tá? Na letra B, a gente tem 2 elevado à quarta dividindo 2 elevado à quinta. Então, vejam que eu tenho duas potências e tem a mesma base, que é a base 2. Então, a gente pode fazer o quê? Repetir a base. E agora a gente vai subtrair os expoentes. Então, eu vou subtrair 4 menos 5. Por que eu vou subtrair? Porque eu tenho uma divisão. Então, na multiplicação, a gente soma os expoentes e na divisão, a gente subtrai os expoentes. Nas duas, a gente tem que repetir a base, porque elas são a mesma, né? Por isso que a gente repete a base. Então, 2 elevado a 4 menos 5 é 2 elevado a menos 1. Então, aqui já está aplicada a propriedade. Para resolver essa potência, aí a gente vai inverter a base e depois multiplicar, né? Como a gente já fez na primeira parte. Mas aqui, como eu já falei, a gente só vai aplicar a propriedade. E na letra C, a gente tem aqui uma base sendo multiplicada por um expoente menos 1 e depois por um expoente menos 3. Então, tem duas vezes aí o expoente. O que a gente tem que fazer? A gente repete a base e a gente multiplica esses expoentes aqui. Então, eu vou multiplicar o expoente menos 1
pelo expoente menos 3. Vou colocar aqui entre parênteses os expoentes para ficar mais organizado. Então, a resposta vai ser 2 elevado a menos 1 vezes menos 3 é igual a 3 positivo, né? Porque menos vezes menos sempre é mais. Então, aqui temos a letra C com a propriedade aplicada. Então, a gente reviu aqui a propriedade da multiplicação, a propriedade da divisão e a propriedade da potência de potência, certo? Então, vamos continuar, né? Por último, aqui a gente vai ver as relações métricas no triângulo retângulo, que são essas 4 aí, né? Tirando a relação métrica do Teorema de Pitágoras, a gente vai rever essas 4. Que a primeira aqui e essa segunda são a mesma relação métrica, né? Que diz que C ao quadrado é igual a A vezes N. Esse C aqui e esse B aqui são os catetos, né? E o cateto ao quadrado, qualquer que seja o cateto ao quadrado, vai ser sempre igual à hipotenusa multiplicada pela projeção do cateto na hipotenusa. Da mesma forma aqui, vai ser igual à hipotenusa multiplicado pela projeção do cateto na hipotenusa. Aí a outra relação métrica é essa daqui, né? Esse h ao quadrado é de altura, né? Então, a altura do triângulo ao quadrado é a mesma coisa, né? Tem a mesma medida de m vezes n, sendo que esse m e esse n são as projeções dos catetos na hipotenusa. E por último, a gente tem essa relação aqui, que diz que a hipotenusa, né? Esse a ele indica a hipotenusa vezes a altura tem a mesma medida do cateto B vezes o cateto C. Então, essas relações é sempre importante a gente ter na mente, né? A gente tem que visualizar o triângulo retângulo, né? E sempre é bom visualizar essas relações, né? Então, aqui é a altura, essa parte aqui é a hipotenusa, aqui pode ser o cateto B e aqui o C, né? E esse pedaço aqui de vermelho é a projeção desse cateto B. E esse pedaço aqui de azul é a projeção do cateto C. Então, essa projeção aqui do C é a projeção N e a projeção do B é a projeção M. Então, aí estão as letrinhas que estão sendo referenciadas nessas relações métricas. E aí a gente vai resolver, então, aqui esses 3 problemas, né, para a gente testar melhor essas relações, que diz o seguinte: em um triângulo retângulo, um cateto mede 15 centímetros e a projeção desse cateto sobre a hipotenusa mede 10 centímetros. Então, eu vou desenhar aqui esse triângulo retângulo, olha só, mais ou menos, né? Eu tenho aqui um triângulo retângulo, aqui é o ângulo reto, né? E aí ele diz, o que ele fala? Que o cateto mede 15, então digamos que eu vou escolher esse aqui, medindo 15 centímetros, e ele diz que a projeção desse cateto sobre a hipotenusa mede 10 centímetros. Então, a projeção desse cateto, né, é essa parte aqui, ó. E essa parte ele diz que mede 10 centímetros. Aí ele pergunta, nessas condições, determine a medida da hipotenusa. Então, a hipotenusa vai ser todo esse lado aqui, né? Eu vou chamar de A. Esse cateto eu vou chamar de B, e então o outro só pode ser o C. Então, o que a gente vai ter? Essa projeção aqui, que mede 10 centímetros, e o cateto B, que mede 15 centímetros. E isso a gente vai ter que descobrir aqui a medida da hipotenusa. Então, qual dessas relações eu vou poder utilizar? Olha só, eu tenho um cateto B, eu não tenho a hipotenusa, mas eu tenho a projeção do cateto B. Então, eu vou usar essa fórmula aqui. B ao quadrado é igual a A vezes M. Então, eu vou anotar aqui, ó, B ao quadrado é igual a A vezes M. Então, eu vou substituir, né? No B, eu tenho 15 ao quadrado, A eu não tenho, e M é esse 10 centímetros aqui, que é a projeção do cateto. Então, aqui eu resolvo, né? 15 vezes 15, 225, A vezes 10, 10A. Logo, A vai ser igual a 225 dividido por 10, que vai dar a medida da hipotenusa, né? Fazendo essa divisão, dá 22,5 centímetros. Então, aqui eu já descobri essa hipotenusa de 22,5 centímetros. E agora, na letra B, aqui já foi, né? Na letra B, ele pede a medida do outro cateto. Então, ele quer saber a medida desse outro cateto aqui. Como é que a gente vai fazer?
Se a gente olhar na fórmula, né, a gente precisa utilizar essa relação aqui para descobrir o cateto C. Mas eu não tenho essa medida N, né? Eu tenho agora a medida da hipotenusa, mas a medida N eu não tenho. Ah, mas eu sei que a hipotenusa é a mesma coisa que a soma das duas projeções. Então, com isso, eu consigo encontrar aqui a projeção N. E é isso que eu vou fazer. Então, a segunda fórmula que eu vou usar é A igual a M mais N. A hipotenusa eu já sei que é 22,5. M eu já sei que é 10. E assim eu encontro a projeção N, né? Eu faço a subtração de 22,5 menos 10, vai dar 12,5. Agora eu já tenho N, né? Se eu já tenho N, eu posso utilizar a outra relação do cateto, que é C ao quadrado é igual a A vezes N, para eu poder descobrir a medida de C. Né? Então, C ao quadrado vai ser igual a A, que mede 22,5, vezes o N, que mede 12,5. Então, C ao quadrado vai ser essa multiplicação, 22,5 por 12,5. Né? Então, aí você pode até utilizar a calculadora, né? Deu 281,25. E aqui eu ainda preciso tirar a raiz quadrada, né? Porque está C ao quadrado, então C é a raiz quadrada desse número. E aí, tirando a raiz quadrada desse número, eu chego, então, à medida de C. Né? Então, vamos ver aqui, raiz quadrada de 281,25. Vamos numa calculadora aqui. Aqui é de 16,77 aproximadamente. Então, a gente faz aqui esse cálculo aproximado e chega em 16,77. E, para finalizar, a gente vai calcular a altura, né, relativa à hipotenusa. E a altura relativa à hipotenusa é a outra fórmula que a gente viu lá, né? É aquela fórmula que diz que a altura ao quadrado é a multiplicação aí das projeções. Então, a altura ao quadrado vai ser justamente a multiplicação de 22,5 por 12,5, que é a medida das duas projeções. Então, fazendo aí essa multiplicação de 22,5 por 12,5, a gente tem, aliás, 22,5 não, né? Vai ser 10, né? Vai ser 10 aqui. Corrige aqui, professora. Aqui é 10, né? Aí fica mais fácil a conta, né? Dá 125. E aí a gente tira a raiz quadrada dessa 125, que vai dar 11,2, né, centímetros. Então, a gente tem aí a medida da altura desse triângulo. Então, veja que eu usei várias fórmulas aí, né? Então, essa foi a nossa revisão. E eu encontro vocês numa próxima oportunidade.